Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para a nossa aula 9 do curso de Roma Antiga. A partir de agora, Roma entra no período que ficou conhecido como os 5 bons imperadores, que são Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio. O primeiro deles, Nerva, já era bem velho e morre em 98 e assume o general Trajano. Trajano era da Hispânia, que agora representava que o imperador poderia ser de qualquer província. No ano 100, estoura uma revolta contra os Dácios e Roxolani, e os Iazídes se aliam com Roma. Em 101, os romanos derrotam os Dácios na Batalha de Tapas, e em 102, na Batalha de Adanclise, e no mesmo ano fazem um acordo de paz. Em 105, estoura a Segunda Guerra contra a Dácia, e em 106, os romanos anexam o reino Nabateu, ao lado da Judéia. Em novembro de 106, Sarmigetusa, a capital da Dácia, é conquistada, e o território se torna uma província romana. Em 113, o Império Parta toma controle da Armênia, e no mesmo ano Roma ataca os dois. A Armênia é conquistada no mesmo ano e organizada como uma província, e em 115, Trajano invade o Império Parta, tomando parte considerável do seu território, e a capital Ctesifonte é conquistada e é organizada a província da Mesopotâmia. Mas em 116, estoura várias rebeliões judaicas espalhadas no Egito, Chipre, Judéia e Síria, e em 117, Trajano morre na Cilícia. O segundo imperador dos 5 é Adriano, que derrota os rebeldes judeus, e em 117 os Roxolanes se revoltam. No mesmo ano, Adriano retira as forças romanas do Império Parta e retorna aos seus territórios, e a Armênia é agora um estado cliente, não mais uma província. Em 122 é começada a construção da famosa Muralha de Adriano, que separa o norte da Britânia Romana da Escócia, com 4 metros de altura, 2,5 de largura e 118 km de extensão, ficando pronta em 126. Para quem conhece Game of Thrones, a muralha da série é baseada na Muralha de Adriano. Em 132, eclode a revolta de Bar Kokhba, na Judéia, novamente por judeus rebeldes, suprimida em 135. Em 133, ocorre uma invasão alana na Capadócia, vinda da Rússia passando pelo Cáucaso, em que parte é derrotada e o resto recua e foge. Adriano unilateralmente perdoou 225 milhões de dinários em impostos atrasados, o que gerou um grande ressentimento entre as pessoas que já haviam dolorosamente se esforçado para pagar seus tributos por completo. Em 138, Adriano morre e assume Antonino Pio, apoiado pelo Senado. Em 139, ele conquista a Caledônia, e em 142 é começada a construção da Muralha Antonina nessa região, acima da Muralha de Adriano. Em 145 ocorre uma revolta pequena dos Dácios, rapidamente reprimida no mesmo ano. Em 151, estoura revoltas judaicas e aqueias, na Judéia e Corinto, respectivamente, rapidamente reprimidas no mesmo ano. Em 152, tem uma pequena revolta na Mauritânia, atual norte do Marrocos e Argélia, também controlada no mesmo ano. Em 161, Antonino Pio morre e assume Marco Aurélio, que escolhe Lúcio Vero como seu co-imperador. Durante o reinado de Marco Aurélio vai estourar a Praga Antonina, que vai durar de 165 até 180. Tem esse nome porque estourou durante a dinastia Antonina, que governou de 96 a 192. Essa epidemia tinha como sintomas febre, erupções cutâneas e diarreia, de acordo com Cláudio Galeno. De acordo com o historiador romano Dion Cássio, no auge a praga matava mais de 2.000 pessoas por dia na cidade de Roma, com uma taxa de mortalidade de 25% dentre os adoecidos. Estudos modernos estimam que o total de mortos é em mais de 5 milhões de pessoas, com algumas cidades perdendo até 1/3 de sua população. Em particular, o exército romano foi bem enfraquecido pela peste, com milhares de soldados adoecendo e morrendo, especialmente no leste. Fontes antigas concordam que a epidemia apareceu primeiramente durante o cerco romano à cidade de Seleucia, durante o inverno de 165 e 166. O historiador australiano Ralph de Crespigny especula que a praga pode ter se originado na China, como sempre, durante a dinastia Han, antes do ano 166 da era cristã, segundo relatos feitos em registros históricos chineses. Especula-se que a morte de Lúcio Vero em 169 foi causada por essa doença, e talvez até a de Marco Aurélio em 180. Em 162, o Império Parta toma controle da Armênia e o Xat invade a província da Germânia. Em 163, Roma retoma o controle da Armênia. Em 164, Lúcio Vero começa uma guerra contra os partos e anexa alguns de seus territórios e saqueia Ctesifonte novamente em 165. Em 165, as guerras marcomanas começam e os Marcomanni e Lombardos invadem o Império. Em 166, tem uma massiva invasão das tribos germânicas que cruzam o Danúbio rumo ao sul. Em 167, os lombardos atacam a Panônia e os Iazig invadem a Dácia.
Em 170, os Kobotossi, das tribos sármatas, saqueiam a Mésia e a Macedônia. Em 171, é feita a paz com os Roxolani, com os Yazig e outras tribos sármatas. Em 172, é feita a paz com os Quad, e no mesmo ano tem a revolta de Isidoro no Egito, mas que é derrotado em meses. Um ano depois, os Quad quebram seu tratado com Roma. Em 173, os romanos são cercados na Marcomânia e os Salchi e Hermunduri saqueiam a Bélgica. Os Chatti atacam Campos Decúmanos. Os romanos milagrosamente conseguem sair do cerco em Marcomânia em julho de 173. Os berberes atacam o norte do Marrocos e sul da Espanha sem sucesso. Em 174 é feita a paz com Salci e Hermunduri. No mesmo ano é feita uma grande invasão romana contra os Quad e Marcomanos na Germânia. Em 175, um usurpador chamado Avídio Cássio se declara imperador na Síria, e Marco Aurélio faz às pressas uma paz com os germânicos. Em julho, Avídio é assassinado. Em 176, Marco Aurélio leva seu filho Cômodos a Augustus. Em 177, os Quad e Marcomanos se rebelam contra Roma. Em 180, Marco Aurélio morre na Récia e Cômodos se torna imperador. Marco Aurélio é conhecido por ser um rei filósofo e seguidor da linha do estoicismo, onde escreveu seu famoso Meditações nas campanhas militares de 171 a 175. Seu conteúdo é representativo da filosofia e espiritualidade estoica, em particular da orientação de Epiteto, mas não se limita estritamente a essa corrente, incorporando alguns elementos do platonismo e do epicurismo, além de ter citações de Antístenes, Crisipo, Demócrito, Eurípides e Homero. Segundo Epiteto, Marco afirma que todas as atribuições do bem e do mal são produtos de julgamentos humanos. Como disse Epiteto, o que perturba as pessoas não são as coisas em si, mas sim seu julgamento sobre elas. A tarefa do filósofo seria então submeter as impressões a um exame rigoroso, certificando-se de não tomar como verdadeiras as impressões que incluam qualquer julgamentos de valor justificados. Para ele, o universo é fruto da providência divina e a felicidade está dentro do alcance, residindo na virtude e no trabalho em prol do bem-estar coletivo, não fazendo distinção entre o bem do indivíduo e o bem de toda a comunidade, comparando a comunidade com o corpo e os indivíduos como seus membros, constituídos de forma a trabalhar juntos, mas em muitas passagens se impõem ideais altos demais em termos de conduta pessoal, enquanto lamenta a superficialidade, a rusticidade, a impiedade e outras falhas de si mesmo e na humanidade em geral. Meditações é reverenciado como um monumento literário a um governo de serviço e dever. De acordo com Reis, o livro é um dos favoritos da rainha Cristina da Suécia, Frederico Grande, John Stuart Mill, Matthew Arnold e Goethe. Enfim, logo que Cômodos assume, em 180 ele se recusa a lutar contra os germânicos e abandona as regiões além do rio Danúbio. Em 181 tem uma pequena guerra contra os Yazigues, que acaba em 182 sem mudança de território. Em 183 tem uma revolta na Dácia reprimida no mesmo ano. No mesmo ano, Lucila, a irmã do imperador e viúva de Lúcio Vero, irritada com a sua posição secundária e ciumenta da imperatriz reinante, armou um assassinato para matar seu irmão, mas que foi impedido pelos guardas. Enquanto mergulhava no sangue e na luxúria, Cômodo confiou os assuntos políticos a Perene, um ministro servil e ambicioso que obtivera seu posto pelo assassinato de seu predecessor e que era dotado de bastante vigor e habilidade. Por meio de atos de extorsão e confisco de bens dos nobres, acumularam uma imensa fortuna. Os guardas pretorianos estavam sob seu comando imediato, e o seu filho, que já revelara gênio militar, comandava as legiões ilirianas. Perene aspirava ao império, ou, o que aos olhos de Cômodo equivalia ao mesmo crime. Teria sido capaz de aspirar a ele se não houvesse sido obstado, surpreendido e executado em 186. Em 189, um monopólio dos grãos, amparado nas riquezas e no poder do novo ministro Cleandro, gerou uma revolta. O povo ocorreu em massa a um palácio dos subúrbios, um dos retiros do imperador, e exigiu com vozes iradas a cabeça do inimigo público. Cleandro mandou a guarda pretoriana, alguns foram trucidados e muitos mais espezinhados até a morte. Todavia, quando os cavalarianos se enfiaram pelas ruas, a perseguição foi detida por uma chuva de pedras e dardos vinda dos tetos e janelas das casas. Os guardas a pé, havia muito ciúmes das prerrogativas e da insolência da cavalaria pretoriana, tomaram partido do povo. Os pretorianos cederam finalmente ante o peso do número e a maré da fúria popular voltou-se com redobrada violência contra os portões do palácio, onde Cômodo se entregava à luxúria. Cômodo despegou-se do seu sonho de prazer e ordenou que a cabeça de Cleandro fosse atirada à turba, o que acalmou instantaneamente o tumulto. Em 184, os caledônios invadem a Britânia e os romanos são enviados para além das muralhas de Adriano. Mas em 185 tem um motim nas legiões da Britânia que durará até 187.
Em 186, o Império Parta toma controle da Armênia e tem outro motim das legiões, só que na Germânia, atual Bélgica. Em 186 e 187, Cômodo controla os dois motins e retoma alguns territórios conquistados pelos caledônios. Mas em 187, os Chatti invadem campos decúmanos, rapidamente reprimidos. Cômodo recebia do fundo comum dos gladiadores um estipêndio tão exorbitante que esse se tornou um novo e deveras ignominioso imposto sobre o povo romano. Em dezembro de 192, Cômodo é assassinado a mando do Senado. O assassinato de Cômodo ocorreu quando ele se recolheu para dormir e, enquanto sofreu os efeitos do veneno da embriaguez, um jovem robusto, lutador profissional, entrou na sua alcova e o estrangulou sem resistência. O corpo foi secretamente retirado do palácio antes de a corte ou a cidade nutrir a mínima suspeita da morte do imperador. Então assume Pertinax como imperador, oficial veterano que servia sob Marco Aurélio. No entanto, Pertinax é assassinado pela guarda pretoriana, já que quis reformar o corrompido Estado romano após um reinado de apenas 86 dias. A guarda pretoriana então literalmente faz um leilão do trono, que é vencido por um abastado e nécio senador Didio Juliano. Mas Septímio Severo é declarado imperador na Panônia e Pessinnius Niger na Síria. Em julho de 193, Didio Juliano é morto por Septímio Severo e Cláudio Albino é declarado César por ele. Em outubro de 193, Pessinnius Niger é derrotado na Batalha de Císico e de Niceia. Em maio de 194, Pessinnius é derrotado e morto na Batalha de Issus, na Síria, e a cidade de Bizâncio é saqueada. Em 196 começa a guerra entre Septímio Severo e Cláudio Albino, onde esse último é derrotado e morto em 197 na Batalha de Lugdunum. Em 196, Caracalla se tornou César de Septímio Severo, uma espécie de príncipe. Em março de 197, o Império Parta anexa parte da Mesopotâmia, mas os romanos marcham e saqueiam Ctesifonte em 198, acabando com a guerra, além de anexarem parte do Império. Em 198, Caracalla é declarado Augusto e Geta, seu irmão, é declarado César. Em 199, Roma retoma o controle sobre a Armênia. Em 202, Sétimo Severo começa campanhas militares contra os Garamantes no deserto do Saara e anexa parte de seus territórios. Em 208, Sétimo Severo começa as campanhas militares contra os caledônios na Britânia. Em 209, os territórios da África são reconquistados pelos Garamantes. Esses Garamantes eram um povo do Saara que construiu uma grande civilização baseada no deserto e vendiam pedras para Roma. Em 209, Geta é declarado Augusto e em 211, Sétimo Severo morre em Eboraco, na Britânia. Caracalla e Geta então se tornam imperadores. Sétimo Severo deu 18 anos de paz ao Império, mas a um custo muito alto. Ele no início baniu a guarda pretoriana de Roma após o assassinato de Pertinax, mas depois achou conveniente restabelecer a guarda 4 vezes maior que anteriormente. Por ter descartado até mesmo as formas de autogoverno e por ter deixado a capital à mercê dos soldados, Gibbon considera Sétimo Severo o principal autor do declínio do Império Romano. Em 211, os romanos abandonam os territórios além da muralha de Adriano. Em dezembro do mesmo ano, Geta é assassinado por Caracalla. Em 213, Alamanos e Chatti invadem os campos decúmanos. Em 214, Carpe e Iazyges atacam a Dácia romana, mas não conseguem nada. Em 216, Caracalla começa uma guerra contra o Império Parta, mas é morto no ano seguinte por seu oficial pretoriano Macrinus, que se torna imperador. Em 217, os romanos são derrotados na Batalha de Nísibis e a guerra termina com os partos retomando os territórios. Em 218, Heliogábalo é declarado imperador pelas legiões sírias e Macrinus é derrotado na Batalha de Antioquia e morto enquanto corria com seu filho, e Heliogábalo se torna imperador. No mesmo ano, um usurpador chamado Gélius Máximos é declarado imperador na Síria, mas é facilmente derrotado. De acordo com Gibbon, Heliogábalo era extremamente degenerado e ele, abre aspas, simulava copiar as vestes e maneiras do sexo feminino e desonrava as principais dignidades do império com distribuí-las entre seus numerosos amantes, um dos quais foi publicamente investido de título e autoridade de imperador, ou como ele mesmo dizia com mais propriedade, de esposo da imperatriz. Edward Gibbon, 1776, fecha aspas. Heliogábalo tolamente tentou punir os guardas pretorianos pela sua predileção por um jovem primo seu, Alexandre Severo, que o sucedeu. Em 221, Severo Alexandre é apontado César por Heliogábalo. Em 222, Heliogábalo é assassinado pela guarda pretoriana por uma conspiração instigada por sua avó, Júlia Mesa. Severo Alexandre é então o novo imperador.
Em 222, ocorre uma guerra civil no Império Parta, e os partos são derrotados na Batalha de Han-Hormos, e são anexados completamente pela Pérsia em 224. Em 231, a Pérsia invade as províncias romanas do leste e toma algumas partes delas. Em 232, o usurpador Taurinius é declarado imperador na Síria, mas é rapidamente derrotado. No mesmo ano, Severo recupera os territórios perdidos pela Pérsia em 231. Em 234, os alamanos atacam a Gália romana e são repelidos. No entanto, em março de 235, Severo Alexandre é assassinado por suas tropas e assume Maximino Traço, marcando o início da terrível crise do terceiro século. O reinado de Severo Alexandre foi razoavelmente próspero. Ele usou seus consideráveis talentos numa luta incessante contra os motins militares de uma ou outra ponta do império, num dos quais seu amigo mais chegado e conselheiro, o célebre advogado Ulpiano, foi perseguido até dentro do palácio imperial e morto aos pés do imperador por causa de alguma imaginária desfeita aos guardas pretorianos. Bom, então é isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.